Vamos voltar aqui para os assuntos de Brasília, porque o ministro Luiz Fux vota neste momento no julgamento do núcleo 4 da trama golpista, acusado de ser responsável pela tática de desinformação da organização, que tentou um golpe de Estado. Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin votaram pela condenação dos réus. Vamos chamar a Thaisa Medeiros, porque ela está com todos os detalhes na ponta da língua. Boa tarde para você, Thaisa. Oi, Débora. Boa tarde a você, Yuri, e a todos que nos acompanham aqui no 360. Olha, o ministro Luiz Fux já começou o seu voto dizendo que não se alongaria, como foi no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e trouxe um entendimento diferente. Ele disse que não há correlação entre o plano Punhal Verde e Amarelo, os ataques às eleições, ao processo eleitoral de 2022 e os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Então, para ele, são atos isolados, esses três fatos que aconteceram na história recente do país. Ele disse que percebe que não tem nenhuma conexão entre os fatos durante ali o seu voto e que entende então que são atos isolados. Esse foi o termo usado pelo ministro Luiz Fux. Ele é o terceiro a votar nesse dia então de julgamento do núcleo 4 da trama golpista. Eles que são apontados, são 7 réus apontados como os protagonistas no quesito da desinformação que foi feita ali durante o processo eleitoral. Eles teriam a incumbência, basicamente, de desacreditar o processo eleitoral, as urnas eletrônicas. Então, eles são vistos como essas pessoas que arquitetaram essa divulgação de fake news justamente com esse intuito. Então, agora a gente ouve o voto do ministro Luiz Fux. Anteriormente havia votado o ministro Cristiano Zanin e no primeiro voto de hoje foi o do relator Alexandre de Moraes. Até o momento, o placar está em 2-0, porque os dois ministros anteriores entenderam que todos os 7 réus devem ser condenados, então, pelos 5 crimes que estão sendo acusados. Vamos ver na tela quem são esses réus, até a gente conseguir desmembrar ali quais são esses crimes que estão sendo apontados. Vamos conferir. Ailton Barros, major da reserva, que ele é acusado de articular a ligação entre militares e civis golpistas e pressionar Mauro Cid a convencer Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Ângelo da Nicole, também major da reserva, que teria produzido e disseminado documentos falsos sobre as urnas eletrônicas. Giancarlo Rodrigues, subtenente acusado de criar uma rede clandestina de espionagem dentro da ABIN, que ficou conhecida como ABIN Paralela. Guilherme Almeida, tenente-coronel acusado de divulgar mensagens e áudios defendendo a fraude eleitoral e a quebra da ordem constitucional. Reginaldo Abreu, coronel acusado de manipular relatórios oficiais do Exército para sustentar a narrativa golpista. Marcelo Bormevete, policial federal que foi acusado de usar ilegalmente recursos da ABIN para espionar opositores, e o Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que foi acusado de produzir e divulgar relatório falso sobre falhas nas urnas para justificar a contestação do resultado eleitoral. Sobre o caso do Carlos Rocha, esse último que eu citava, ele foi o único com ressalvas aí, tanto no voto do relator Alexandre de Moraes quanto no voto do Cristiano Zanin, porque justamente ele teria produzido esse relatório a pedido ali do presidente do PL, do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e aí o ministro Alexandre de Moraes absolveu o Carlos Rocha de uma parte dos crimes, mas imputou outros 2. Ele manteve então o Carlos Rocha com a questão da quebra, da abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, e absolveu dos outros 3 crimes dos quais ele era acusado. Então, foi esse o entendimento de Alexandre de Moraes, que foi seguido pelo ministro Cristiano Zanin. Como o ministro Luiz Fux segue fazendo o seu voto, que já está ali beirando 1 hora de voto, então a gente segue acompanhando esse voto para ver como vai se posicionar o ministro, mas ele já fez algumas considerações importantes. Então, esse dia de hoje é realmente para a gente observar esses votos e aí sim conseguir ter uma noção de como os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal estão compreendendo a atuação desse núcleo 4 da trama golpista. A gente segue por aqui acompanhando. Volto com vocês. Muito obrigado, Thaisa Medeiros, falando conosco direto do STF. Qualquer novidade, só nos chamar, Thaisa.